Bom dia, pessoal, tudo bem com todos vocês? Como é que estão as coisas? Como é que estão os pais aí que estão vendo junto? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai estar dando continuidade aí na nossa aula de história aos povos pré-colombianos que viviam na América, né? Esses que foram as civilizações que os espanhóis encontraram aqui no nosso continente quando eles chegaram. E hoje a gente vai estar vendo os astecas, né? É a segunda civilização que a gente vai estudar, que nasceu no continente americano, assim como os gregos nasceram na Europa e os egípcios na África, né? Então, vamos começar que é um povo muito interessante também, acho que vocês vão gostar bastante. E vamos lá então, né? Vamos começar falando da localização deles, onde eles viviam, né? Quando. E os astecas, eles eram um povo que vivia no México. Essa parte aqui pintada em vermelho, onde hoje é o México, né? Na época o México não existia ainda, né? E reparem que eles eram vizinhos dos maias. Os maias viveram nessa regiãozinha aqui que eu estou passando o mouse, se vocês puderem ver. Só que eles viveram em tempos diferentes. Os maias viveram do ano 300 até o ano 1000 aqui. Depois eles sumiram misteriosamente, lembram? Enquanto os astecas, eles chegaram aqui na região do México por volta do ano 1300. Ou seja, os astecas chegaram aqui 300 anos depois que os maias já não existiam mais aqui, ó. Eles não conviveram juntos. Opa, apertei sem querer, pessoal. Eles não conviveram juntos, né? Mas ambos atingiram patamares de civilização muito elevados, né? E os astecas sequer nasceram no México, né? Eles nasceram aqui mais para o norte da Europa, onde hoje é os Estados Unidos, que o Canadá. E reza a lenda que o chefe do povo asteca viu uma serpente e essa serpente pediu para que eles seguissem ela, né? E ela foi guiando eles até chegar no lago Texcoco, que fica aqui no meio do México, aqui mais ou menos, ó. E a serpente pediu para que ali eles erguessem uma cidade, que seria a capital do império deles. E essa cidade chamava Tenochtitlan. E aqui, pessoal, vou ter que fazer uma pausa para falar sobre essa capital, né? O que foi Tenochtitlan? Porque, segundo os relatos dos espanhóis, né, e dos pesquisadores, dos historiadores, dos arqueólogos que investigam essa cidade, ela era incrível, tanto para os padrões da época quanto para os padrões atuais nossos. Primeiro que em 1519, quando os espanhóis chegam lá, ela tinha até 300 mil habitantes. Então ela era a maior cidade do mundo. O pessoal fala que talvez ela perdesse para Pequim na China, mas com certeza era maior que qualquer cidade que existia na Europa, né? Londres, por exemplo, tinha 80 mil habitantes. Ela tinha 300 mil, então era uma cidade gigantesca, né? E as ruas delas eram feitas com a água do lago. Ela era uma cidade que ficava flutuando em cima do lago Texcoco, né? Então lembrava as ruas de Veneza, na Itália, né? E era uma sociedade tão avançada que a navegação entre essas ruas de água era uma coisa gratuita. Tinha um transporte público gratuito, né? Para se mover entre elas. Então, além dela ser bonita assim, ó, aqui tem uma representação 3D do que deveria ser Tenochtitlan. Ela ainda era muito avançada tecnologicamente, ó. Aqui vocês podem ver que as ruas eram feitas com água e ao invés de carro eles usavam barcos, né, para poder transitar aqui entre elas, o que é fantástico, né? Tem-se poucos relatos de cidades assim, é mais Veneza e Tenochtitlan mesmo. Só que aí depois que os espanhóis foram colonizar Tenochtitlan, eles acabaram fazendo que um aterramento, que na cidade hoje ela não funciona assim. A capital do México, ela fica lá, onde hoje é Tenochtitlan, mas a cidade do México não tem essa mesma característica. E outra coisa fantástica da cidade de Tenochtitlan eram as fazendas, né? Como eles plantavam. Eles plantavam, pessoal, em ilhas flutuantes, ó,
que funcionavam dessa mesma forma aqui, não sei se vocês conseguem ver, que eles montavam uma pequena fazendinha que flutuava sobre as águas e lá eles plantavam coisas que eles iam comer. Inclusive alimentos muito comuns para a gente, né? Como o milho, a abóbora e o feijão, o cacau, nós vamos falar dele mais para frente. Então eu queria fazer até essa pequena pausa para falar da cidade, né? Que eu acho que exprime muito do que foi a grandeza do Império Azteca, né? Do povo azteca, como que eles conseguiram chegar num patamar de civilização tão elevado a ponto de criar uma cidade tão fantástica. E assim, vocês podem estar se perguntando, mas cada foto representa ela de um jeito, parece que são cidades diferentes. É porque ninguém sabe exatamente como ela foi. Então, essas imagens que a gente tem aqui, elas são imagens de pessoas tentando se aproximar do que aquilo foi, mas exatamente como foi, ninguém sabe ao certo, né? Então, mas como que os astecas ficaram tão poderosos, né? Como que eles chegaram nesse patamar de construir uma cidade tão incrível e como que eles tinham tanto poder? É que os astecas, eles tinham uma característica que era a cultura guerreira do povo deles, eles tinham uma tradição guerreira muito forte. Então, quando eles desceram ali do norte da América e chegaram no México, eles já chegaram com a intenção de conquistar os outros povos e obrigar eles a pagarem impostos. Então, a tradição guerreira asteca funcionava de qual forma? Olha, tem um outro povo ali e a gente vai fazer uma guerra contra eles. E se eles quiserem continuar vivos, todo mês eles vão ter que pagar impostos. E os impostos eram pagos em formato de alimentos, serviços, né? Talvez até cacau, porque cacau era a moeda da época, né? Era o dinheiro, era o cacau. Então assim eles conseguiram criar um grande império em torno deles. E o que significa império, né? É que eu vou até ler com vocês, ó, que o modelo de crescimento dos astecas classifica eles como um império. Isso significa que era um povo que conquistavam outros povos para conseguir as suas riquezas, né? Então, isso classifica um império, pessoal, é um reino, né? É um povo que ele está sempre conquistando outros povos e tomando a riqueza daqueles povos para eles. Por isso que eles ficam tão mais ricos que os outros à sua volta, né? Porque eles não contam só com a riqueza deles, eles tomam a riqueza dos outros. Isso, inclusive, vai ser o motivo pelo qual os astecas vão ser derrotados pelos espanhóis futuramente, porque todos os povos dos quais eles cobravam impostos acabaram se virando contra eles. Mas é muito importante essa história de império para as próximas matérias que a gente vai ver no mês que vem. Por enquanto eu estou só comentando mesmo com vocês. Qual que era a religião asteca? Eles eram politeístas, que nem os gregos e os egípcios, acreditavam em vários deuses. O principal desses deuses era o deus Sol, né? Eles acreditavam que um Sol era um deus e chamavam eles de Huitzilopochtli, que além de comandar o Sol, comandava a guerra. E a religião asteca, gente, ela tinha um problema assim que ficou muito marcado, que era a necessidade de sacrifícios humanos, né? Então, eles matavam humanos e ofereciam aos seus deuses, em especial porque eles acreditavam que o sol só funcionava através de sangue humano, que o sangue era o combustível do sol, e eles tinham esses rituais um tanto quanto macabros, e fazia parte daquela cultura. Mas nem só pelas guerras e pelos sacrifícios humanos que os astecas são lembrados. O comércio deles também era muito vivo. Eu acho legal essa imagem aqui, ó, porque mostra que um comércio asteca, dá para ver a cidade lá atrás, aqui o pessoal trocando vários alimentos, vários jarros, né, peças de artesanato, que é muito legal, porque eles realmente, esse império deles era muito bem conectado com estradas e então permitia a eles ter um comércio muito vívido.
vinha coisas de todas as regiões do México para a capital e ali as pessoas podiam vender e podiam comprar e depois voltar para suas respectivas cidades, para suas respectivas aldeias, né? Eles tinham até uma classe de comerciantes, pessoas que viviam do comércio, chamado potitecas, né? Ou seja, isso é muito raro, você tendo uma sociedade de pessoas que vivem exclusivamente do comércio, que não precisam plantar o que elas vão comer. E os astecas já tinham isso. Outra característica muito interessante do povo asteca era a arte deles, né? Que tinha essas características aqui. Eu mostrei para vocês um pouco da arte egípcia, né? Um pouco da arte grega. E eu estou mostrando aqui para vocês agora um pouco da arte asteca, que ela é muito bonita, ela tem várias cores, né? Eles decoravam a parede dos seus templos, dos seus quadros com esse tipo de arte. A gente ia falar também um pouco da escrita asteca, mas ela é muito complicada, não foi totalmente decodificada ainda, ou seja, que a gente ainda não consegue ler totalmente o que os astecas escreveram. Então, vamos terminar por hoje falando da arte. E muito obrigado por assistirem mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que estudar os astecas é muito interessante, bem como estudar os maias. Na próxima matéria nós vamos ver os incas, né? Porque mostra como que a humanidade na América também atingiu o patamar de civilização, que é algo muito importante para a gente que vive nesse continente, saber que aqui também haviam esses povos. Então, pessoal, desejo um ótimo dia para todos vocês e até a próxima!